De volta com o cenário político, hoje estamos falando sobre economia com o professor economista Lucas Godeiro. Você de casa, se tem alguma dúvida sobre este assunto, mande a sua mensagem aqui para a gente. Todas as nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Mande a sua pergunta, o seu questionamento aqui para o nosso entrevistado de hoje. Lá da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Coronel Azevedo, do PSC, apresentou hoje uma proposta de título de cidadão norte-riograndense para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a proposição é justificada pela contribuição dada ao Rio Grande do Norte pelo presidente durante seu mandato até agora. Ele disse: Bolsonaro está para o Rio Grande do Norte como governador de fato, atuando de forma decisiva por liberação de verbas para o enfrentamento da crise do coronavírus e para investimentos fundamentais para a saúde, segurança, educação e infraestrutura, foi o que disse o parlamentar. Coronel Azevedo apresentou uma série de ações implementadas pelo governo federal para todo o país durante a atual pandemia, como contribuição de milhares de equipamentos de proteção individual, respiradores para todos os estados, além dos recursos que ultrapassam 63 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro, que nasceu numa pequena cidade lá no interior de São Paulo, poderá ser também cidadão potiguar. Mas como ele já é presidente da República, ele já é cidadão de todo o país. Talvez este seja um prêmio que poderá ser entregue ao presidente Bolsonaro numa possível visita que ele vai realizar ainda neste mês aqui ao estado. Segue aí essa tramitação por este título de cidadão norte-riograndense, lá na Assembleia Legislativa, e eu não acredito que vai ter problema aí do presidente conseguir esse título aí, uma proposição do deputado Coronel Azevedo, que é o seu aliado aqui no estado, apesar de ser de um partido onde nacionalmente, ou pelo menos lá no Rio de Janeiro, ele enfrenta algumas situações, o PSC lá do Rio não bate as caras aí com o presidente Bolsonaro. Isso por causa lá do governador Witzel, é assim? Por aí, o nome é tão estranho quanto o meu. Vamos mudar de assunto, vamos lá para Upanema. Lá em Upanema ficou definida a chapa de oposição. O Manuel Carlos, o Manezinho do MDB, já foi vice-prefeito na administração de Maristela, é primo do ex-prefeito Jorge Luiz, que é proprietário da empresa CLC. Esse da foto é da esquerda. O Mário Neto, ele rompeu com a atual administração após o atual prefeito nas últimas eleições. É primo dos proprietários da empresa Lino Construções e primo também do atual prefeito. Eles romperam e também romperam com a atual gestão o atual presidente da Câmara, o Montalgán Fernandes, agora no MDB, e os suplentes de vereadores, o Inavan Santos e o Marinaldo Bezerra, que é ligado ao setor estudantil, além de outras lideranças do município. Então a gente vê ali a foto, já está tudo certo aí com a chapa de oposição. Tem também informações da chapa governista, que a gente também mostra foto. A chapa governista é formada aí por Renan Mendonça, do PL, e Carlinhos Garcia, do PSC. Renan, ele é sobrinho do atual prefeito Luiz Jairo, e Carlinhos é ligado ao segmento evangélico. Então, a gente mostrando de forma bem superficial a política lá de Upanema. Desde a década de 80, lá em Upanema, são duas chapas que disputam o executivo municipal, não tem uma terceira via lá em Upanema, e aí você vê aí nessa foto Carlinhos, do lado esquerdo, no meio o Renan, que é bastante jovem, e do lado direito aí o seu tio, o Luiz Jairo, que é o prefeito lá da cidade. Então, esse um panorama superficial que a gente traz lá de Upanema. Você de casa, você que está nos acompanhando aí de outras cidades, se você conhece também a realidade aí de seu município, manda as informações aqui para a gente, que a gente traz os detalhes. Lá em Upanema serão duas chapas, governo versus oposição. O governo, como já é um prefeito reeleito, coloca o sobrinho aí para disputar a eleição. Anunciou essa pré-candidatura já. No lado oposicionista vem aí uma chapa formada por políticos experientes lá na cidade. Vamos acompanhar como é que vai ser lá em Upanema.
E a gente volta à nossa entrevista desta quarta-feira com o economista Lucas Godeiro. Lucas, a gente estava falando no bloco anterior, em nível nacional, a questão da recuperação econômica, muito também em função do auxílio emergencial do governo federal. Você acha que durante quanto tempo a gente ainda vai precisar de auxílios, tanto para as pessoas individualmente, quanto para estados, municípios, para poder a economia voltar ao que estava antes da pandemia? Porque não estava boa, não estava esse mel todo. Mas quando é que você acha que nessa perspectiva de que a gente vai voltar ao normal? Com certeza, Ronaldo. Antes da pandemia, né, o PIB já foi fraco em 2019, em torno de 1%, é considerado baixo, né, porque o Brasil pode crescer. Pelo menos até surgir uma vacina que, pelas previsões, né, vão começar, se der certo, essa vacina de Oxford, até a chinesa, vão começar essa vacinação em dezembro. Então, acredito até lá que até a economia ir retomando, será preciso tanto auxílio emergencial, como também auxílio muitas vezes para municípios. Enfim, a gente viu o último dado que o FPM caiu bastante, dia 10 no RN, então os municípios eram zerados no FPM. Não sei se será no mesmo valor o auxílio, então o governo pode adotar alguma medida à medida que o pessoal vai retomando o emprego, vai recuperando, vai encontrando emprego de novo, enfim, não vai precisando, vai diminuindo o valor, vai passando, sei lá, de 600 para 500, para 400. Então, talvez essa é a ideia que eu vejo mais do ministro Paulo Guedes, até porque o auxílio gera uma despesa, né, para o governo, um investimento de 50 bilhões, em torno de 50 bilhões mês, né? Então, o déficit público do Brasil em 2020 será muito acima da média, será bastante alto, por 700, 800 bilhões de déficit público. Ou seja, só para explicar, pessoal, é a diferença, né? Em que o governo arrecada de impostos, o que ele gasta. Ainda vai faltar 800 bilhões, 900 para fechar essa conta. Então, tem esse lado também, esse equilíbrio, né? De que a população precisa do auxílio, mas o governo também tem que saber de onde vai tirar o dinheiro para pagar esse auxílio. Como é que ele vai financiar? Vai continuar se endividando? Enfim, então, tem essa troca, vamos dizer, essa trade-off de economia, né? Poderá ser criada uma outra crise para poder tirar esse dinheiro para esses auxílios, uma outra crise econômica gerada justamente pela falta desses recursos? No futuro, vamos supor assim, no próximo ano, talvez segundo semestre de 2021, sim, nós poderemos ter uma crise. Eu acho que nos próximos 6 meses, uma crise de dívida, por exemplo, de endividamento, é pouco provável, porque a gente está com juros no valor mínimo histórico, então a taxa Selic está 2%. Então, apesar do governo estar se endividando muito, o juro que ele está pagando está baixo ainda. Mas o que é que pode ocorrer quando a economia começar a retomar? A gente pode ter inflação, inclusive o dado de inflação já veio um pouco acima do esperado. Então, se a inflação voltar, a gente está com a inflação baixa, o governo vai ter que o quê? Vai ter que subir juros. Então, o governo subindo juros, isso vai aumentar também a sua despesa com juros. Então, se o mercado perceber que a dívida do governo está crescendo descontroladamente, ele pode não querer financiar o governo. Isso pode gerar uma crise de dívida no futuro, principalmente em países emergentes, como Brasil, Argentina, né, já tem frequente esse tipo de crise. Então, com certeza, a própria pandemia, a saída dela pode gerar crises de dívida no futuro, de dívida pública dos governos, vamos dizer assim. Falando aqui do estado do Rio Grande do Norte, a administração estadual anunciou que os principais indicadores do mês de julho, foi marcado aí pela retomada gradual das atividades não essenciais, estava sendo considerado um dos melhores dos últimos 5 meses. O recolhimento dos tributos no 7º mês atingiu 478 milhões de reais, apesar de representar uma redução de 9% em comparação com julho de 2019, quando no ano passado foram 525 milhões de reais em recolhimento de tributos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Como é que você faz essa avaliação dessa retomada gradual da economia desse ponto de vista, né, de recolhimento de impostos? Isso, esse indicador foi positivo, né? Porque isso ocorre devido principalmente à demanda reprimida. Então, se eu queria comprar um produto numa loja que estava fechada, o serviço, né, o serviço de academia, de restaurante, então a gente tinha essa demanda reprimida. Então, quando vai liberando aos poucos, abrindo o comércio,
tende a aumentar as vendas, né, como também a arrecadação de impostos. O ponto de atenção que eu falei como eu já vinha falando em outras entrevistas, é o risco de uma segunda onda de contágio, como teve em outros estados americanos, né, que, que pode acarretar como se diz, uma maior restrição, de novo, nas atividades econômicas. Então, tem que ficar de olho na economia, mas também de olho nos indicadores, né, como ocupação de leitos, entre outros. Mas esse dado, com certeza, é positivo para a economia. Uma melhor arrecadação de impostos diminui o risco de haver atraso de vencedores, de salários, entre outras coisas. O que representa essa... você falou aí que a arrecadação de impostos favorece a esses pagamentos, mas o que pode ser feito com esses impostos que são arrecadados quando há esse aumento nessa arrecadação? Quer dizer, então, que a economia aqui do Estado está respirando, está voltando a gastar, possivelmente do auxílio emergencial até, né? E como é que a gente pode observar dessa forma? O governo do Estado deu uma respirada, mas para que esse dinheiro serve, esse dinheiro que é arrecadado de impostos? Bem, quando esse dinheiro inicialmente, o Estado tem que manter os seus gastos, aquele gasto que ele tem que pagar todo mês, como folha de pagamento, fornecedores, gasto com saúde, com educação. À medida que o governo perceber do Estado que essa recuperação econômica é consistente, ele pode aí sim tentar aumentar o seu investimento. Ou seja, o que é um gasto de investimento? É construir uma estrada, construir uma escola nova, ou seja, muitas estradas do RN estão numa situação ruim, então, à medida que essa arrecadação vai aumentando e for consistente, ele pode pensar em investir, ou seja, aumentar os gastos de capital, que a gente chama, construir estradas, construir escolas, gastar para que aquele benefício fique para a população, né? E não apenas inchar a máquina pública, vamos dizer, com funcionalismo público, por exemplo. Mas, em suma, a prioridade principal, é claro, é manter a máquina funcionando, manter respirando, como você falou, manter o funcionalismo respirando, manter os serviços básicos. Em segundo lugar, aí sim, é tentar aumentar o investimento do Estado, porque para um maior crescimento econômico futuro, o Estado tem que investir. Ou seja, uma empresa grande só vai investir no RN se ele vê que o Estado tem infraestrutura, senão ele vai investir no Estado vizinho, vai investir no Ceará, em Pernambuco, enfim. Então, o investimento é essencial para manter esse crescimento sustentável. Se o Estado não investir, esse crescimento que a gente chama de economia, o voo de galinha, né? Existe a retomada, depois cai de novo, porque as empresas não vão investir no Estado, sem infraestrutura. Lucas, observando essa questão que você também já citou, né, de uma segunda onda, caso essa abertura gradual ela seja descompassada, não siga o regramento imposto aí pelas questões de saúde sanitária, se voltar a ter o comércio fechado, a indústria com suas atividades suspensas, pode ser pior do que o primeiro momento de crise? Em muitos estados americanos foi sim, a segunda onda nos Estados Unidos como um todo, ela está sendo, a média de casos está sendo maior do que a primeira. Então, é uma questão a se observar, como eu falei, o dado. Os leitos de UTI na região oeste, eles estão, o último dado que eu vi, eles já aumentaram de 50% para 70%. Então, o indicador de ocupação de leitos hospitalares no UTI é o que a gente chama de economia, um indicador antecedente. Então, ele aparece primeiro do que até, muitas vezes, a confirmação do caso, porque a ocupação do leito de UTI no sistema do LAIS é em tempo real, ou seja, solicitou, já aparece lá no aplicativo. Então, isso aí pode aparecer nas próximas semanas, aumentar a média móvel de casos, né? Então, à medida que as prefeituras forem reportando para o governo do estado esses casos, essa média móvel que a gente fica olhando, né, de casos no estado, no Brasil, tende a aumentar nos próximos 15 dias, por exemplo. Geralmente a gente tem um espaço de 15 dias, né, entre o aumento de leitos e o aumento de casos, por exemplo. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta a falar sobre economia, inclusive com a sua pergunta de você de casa. A gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta.